Vou trabalhar com vocês. Continuar com uma disciplina com vocês, sim. Que bom, né? Sim, professor, que bom. Da minha parte, eu acho bom. Eu gosto de trabalhar com a turma de vocês. Apesar que vocês já estão ficando mais preguiçosos, já estão chegando mais tarde. Ah, mas essa época do meio do ano aí, né, professor? Frio, desanima um pouco. Não, eu entendo. Já está quase nos finalmente, já o pessoal vai ficando cansado. A gente, como figura de aluno também, a gente entende a vida de vocês, né? Pelo menos eu tento entender, porque muito tempo do lado de vocês. E vamos ver se eu volto, né? Se eu não quero tentar processo do doutorado. Aí é mais difícil, né? Concorrência maior, gente mais inteligente, então... Quanto tempo o doutorado, professor? Mais 4 anos daí. Nossa. Mais uma graduação. Nossa, é chão, né? Apesar que, assim, o comecinho que dá uma... Parece que vai demorar, mas passa rapidinho, né? Passa. A hora que você para pensar, você já tá na metade, já que... Uhum. Só vocês pensarem no curso de vocês. Vocês devem parecer que o que passou foi curtinho, né? Sim. Sempre o que falta que parece uma eternidade, mas a hora que vocês verem, vocês estão no 8º período, já vendo, puxa, tá acabando, e agora? É verdade. Daí começa a vir o que eu faço? O que vem pela frente depois? Aí surgem essas dúvidas, né? Essas necessidades de que caminho seguir, se faz uma especialização, tem gente que resolve fazer outra graduação, e assim por diante, né? Geralmente é esses os dois caminhos. Ou o pessoal vai para direito, tem muito, ou faz a especialização, né? Sim. Eu até estava conversando. Ah, não, mas foi do 8º período que estava conversando, perguntando de graduação, de pós-graduação. É um caminho vasto, né? Cada um pode escolher o que mais lhe agrada. Eu vou querer dormir, professor. Dormir às Vai 10. querer dormir? Dormir lá 10 horas da noite, todo dia. Mas o bom é que a pós é um dia na semana, 2 dias. Varia muito da pós que escolhe, né? Ah, não, falando sério, eu estava pensando em fazer alguma coisa na área de tributos. Tributação. Eu sou suspeito para falar que uma das minhas pós é gestão tributária, né? Então não tenho como falar, não, ó, essa não presta, não faça. Vamos esperar mais um pouco aí. Vamos ver como que vai estar usando os anos também. Da pós em tributos é que muda muito, né? Sim. Isso é mais... O que mais daria medo seria se tivesse uma reforma tributária e mudar tudo. Isso eu acho... Olha, na minha opinião, do jeito que é o sistema financeiro brasileiro, como ele é dependente da arrecadação, acho inviável passar qualquer tipo de reforma complexa. Pode vir esse tipo de papo furado de unificar PIS e COFINS. Não vai surtir muito efeito, né? Vai continuar tendo todo o trabalho para a empresa, vai continuar tendo o volume de obrigação acessória, mas pegar e mudar todo o sistema, tirar uma boa carga do consumo, passar para a renda, isso
O país não tem essa capacidade de fazer hoje, né? Não tem cofre para sustentar. Porque daí a arrecadação vai acabar caindo e o governo já mal está conseguindo se sustentar do jeito que está hoje, se reformar, acabou. E fica inviável, politicamente falando, né? Você pegar, colocar essa carga tributária que a gente tem em um imposto só, porque vai virar vamos falar assim, um imposto com alíquotas monstruosas. E isso daí mata qualquer político que tentar fazer. Que hoje a gente paga, vai pegando um punhadinho aqui daqui, um punhadinho dali, 50% da nossa renda, da nossa vida, praticamente, vai para o tributo. Sim. Só que a gente faz sem perceber. Nem sente a dor, né, professor? Já está acostumado, né, com esse sofrimento. Agora já pensou pegar, mudar tudo isso e falar, ó, agora a gente vai ter um imposto só, ficou muito mais simples. Vocês vão pagar 50% de imposto. Olha como o discurso tributário não, né? O tributário seria uma maravilha que simplificaria, mas o discurso político é pesado. Aí eu vejo a minha visão nesse sentido da reforma tributária não vai acontecer por isso. Não tem como fazer essa substituição de carga tão alta que a gente tem hoje para um modelo mais simples. Infelizmente, né? Aí fica nessa discussão de jornal, vai passar? Não vai, não vamos poder votar esse ano. Ah, esse ano vai. Ah, não vai dar para votar mais esse ano. E vai ficar assim. É um dia que o povo se revoltar, né? Tem tudo isso também. Complexo isso, né? Essa revolta do povo. Houve muito tema polêmico isso. Para quem é da área tributária, do jeito que está, é bom. Ah, é bom? É porque essa complexidade é o que permite a gente fazer planejamento tributário, é o que permite a gente fazer consultoria tributária. Então, é aquele ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. A gente, na área tributária, daí acaba vendendo lenço, né? Faz parte. Agora vamos ao assunto que realmente interessa, né? Conseguiram fazer a integração contábil, integração não, encerramento contábil, fechou bonitinho de vocês, não sabe se está certo? Por que, Sara? Como é que a gente sabe se um encerramento deu certo ou não? Eu acho que não. Vamos ver. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Professor, teve umas contas lá que eu não consegui vincular. Ah, calma lá. Vamos primeiro falar do encerramento, né? Não se perguntou se como é que foi. Já deu ruim, né? Não conseguiu vincular, mas que mensagem que deu? Então tá. Ele não habilitava lá o botão para vincular? Já vamos ver isso. Então, aqui o sistema, vamos entrar lá, né? Eu já deixei fechado para evitar dores de cabeça. Então, vim aqui, fiz o encerramento bonitinho, pode ver que já tem um exercício encerrado, né? Até aqui todo mundo conseguiu ir? Beleza, então até aqui, Sara, tá certo. Ah, mas será que fechou certo? Será que não fechou?
vejam o balancete. Sempre que vocês tiverem essas dúvidas, se algo deu errado, 2/02/2021 até 31/05/2021. Não marquem essa caixinha e deem o imprimir. Por quê? A gente não desconsiderando o encerramento, o balancete só vai poder ter saldo aonde? Contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. As demais têm que ter saldo zero. Se não, tem alguma conta que ele pegou errado. Então, vamos ver a minha se ele zerou. Então, ativo, normal, tem saldo, ou ainda tem saldo virado. Nossa, mas por que tem esse saldo virado? O que será que eu fiz de errado aqui? Se vocês fossem meus coordenadores, eu chegasse para vocês, perguntasse, puxa, meu balancete aqui está com saldo virado, está com saldo errado. Você pode me ajudar? Continha adiantamento de salário. Por que será que aconteceu isso? Saldo negativo, professor. Saldo negativo, mas deve ter uma justificativa aqui. Esse lançamento veio da Folha, não veio? Sim. Sabe o que ficou faltando aqui? O quê? O pagamento. A gente não fez em momento nenhum. Isso é uma saída do caixa para o funcionário, né? Por isso que fica essa diferença. Entendi. Ah, a gente tem um movimento financeiro onde tem lá os adiantamentos. Aí não pode acontecer isso, tá? Opa, aqui deu um saldo virado. Por que será? Pode dar saldo virado nessa conta? Porque não foi repassado para o lucro, isso? Não? Teve prejuízo. Se a gente olhar aqui, só de despesa operacional tem 12 mil. E receita a gente contabilizou total de 14. 14 não, 1.000 e pouquinho. Prejuízo, né? Mas o importante aqui, fiz o zeramento do grupo 3 para baixo, todas as contas zeradas. Professor, eu só não peguei ali o que o professor falou ali de o que tem que fazer para zerar? Ah, aquele procedimento, vim aqui, encerramento do exercício, que era o que estava dando problema na aula passada, lembra? Ah, sim. Aí eu já deixei fechado, já pensando, puxa, vai que dá pau de volta. E pelo que eu entendi, era porque estava todo mundo mesmo fazendo junto. Aí o sistema sobrecarregou, devido à nossa limitação de acesso. Feito o encerramento, aí eu estava aqui com o balancete, né, tirei um balancete do período do encerramento, sem marcar aqui o desconsiderar encerramentos, que é para ver Tá. minha apuração, o processo de fechamento contábil funcionou ou deu alguma coisa errada? Então, sempre que vocês fizerem o zeramento, né, vai aparecer todas as contas de resultado zeradas, obrigatoriamente. Certo, entendi, professor.
Fechou assim, Sara? Você falou que estava na dúvida. Escreve aí. Então, o zeramento está certo. A parte do encerramento, fechou. E como o mecanismo de apuração ele é mecânico, é débito e crédito, a gente sabe que vai ter um prejuízo de 9 mil, no meu caso, né? O de vocês vai dar diferença por causa da folha de pagamento, vocês tinham um piso salarial diferente, mas na conta que vai ser o valor que se chega no resultado. A gente passa para a demonstração mais difícil, né? Semana passada a gente veio aqui e não aparecia nada, lembram? Sim. Agora, como tem esse zeramento, tem aqui, ó, data do balanço, 31/5. Foi o período que eu encerrei, né, do 22 a 31/5. Aí eu posso selecionar, eu quero sintético, quero analítico. Fica a critério de vocês, né? Vai depender da utilização. Professor, Pode uma falar. dúvida sobre sintético e analítico. Qual seria a diferença dos dois? Analítico, ele vai trazer todo o desmembramento do balancete. Todos. Para quem que é bom? Para gente da contabilidade e para uso interno. Então, a gente vai fazer comparação entre orçamento, valor orçado e realizado, que daí a gente precisa dos valores do balanço. Aí a gente precisa detalhar por conta para saber quanto cada um gastou. Aí também envolve centro de custo, né? Mas vamos aqui gerar um analítico. Vocês podem ver que ele vai desdobrar as contas até o último nível. Aqui a gente só tem os 4 níveis que a gente está naquele balancete simplificado, né? Ah, não, eu quero um balanço analítico, um balanço sintético. Eu não quero demonstrar tudo isso, todos os detalhes. Às vezes a gente tem 5, às vezes 6 níveis de conta. Pode ficar algo mais poluído. Então, não, vamos gerar um sintético. Hein, professor? Oi? Hoje eu tive que gerar 60 balanços Nossa Senhora. de 5 empresas do ano 2020 para fazer o ECF lá. Tá na época, né? A gente Pois é. correu para dia 30, tá em dia, redondinho, Verdade. validado, assinado, prontinho para transmitir, né? Aqui, Valtinho, tá vendo como ele puxou um nível a menos? Para que serve? Qual que é a intenção de divulgar um balanço com menos informação? Ajuda, não ajuda? Eu acho que só fica mais resumido, professor, para quem tá assim, para quem for analisar é mais complicado, né? Se for para analisar a empresa, a parte de investimento. Agora, acho que nas informações que as empresas passam aí não é analítico, né? A maioria das empresas traz o sintético baseado naquele balanço do CPC 26. Né? Tem aquelas contas mínimas. Ah, mas aí como é que o pessoal vai analisar, igual o André estava falando? Eu quero analisar o balanço, como é que eu vou poder fazer?
A maioria, por incrível que pareça, usa o balanço sintético. Nossa, professor, mas aí vai faltar informação. Não. Eles só vão usar pontos de destaque. Então, por exemplo, aqui, o estoque deu variações muito significativas. E eu sou um analista externo. Botei lá na minha planilha, fiz uma análise vertical, horizontal, o estoque me chamou a atenção. Quem vai me fornecer a informação para complementar o meu estudo? Onde eu posso buscar informação sobre esse estoque? Ninguém arrisca. Sempre, contador? Não. Da própria empresa? Não. Eu sou analista externo. Então, não faço parte do quadro da empresa. Peguei o balanço de maneira sintética, bem resumida, fiz uma análise vertical, horizontal e o estoque me chamou a atenção. Como é que eu vou conseguir informação para ver o que aconteceu com esse estoque? Não sei, professor. Olha como a coitada, ela é menosprezada. E o pior, faz parte do grupo completo das demonstrações, mas também faz parte do grupo de demonstrações até da ITG 1000. As notas explicativas. As notas explicativas são extremamente importantes nesse sentido. Vocês podem ver que multinacional não, empresa, sociedade de capital aberto, os balanços são simples assim, não são longos. Mas a gente pega as notas explicativas, muitas vezes dá 100 páginas de explicação. Eu estava lendo o professor da Copel desse primeiro trimestre, semana passada aí, as notas explicativas. E o que você achou? É como o professor está falando, as demonstrações assim sintéticas, e daí lá da parte de lucro, lá que eu estava lendo, e mais da parte ambiental que a gente está fazendo no PI, eu fui olhar nas notas explicativas lá, e daí comecei a ler algumas coisas lá. Realmente, lá eles falaram, teve aumento do lucro por causa disso. Variação nessa conta por causa disso, e assim por diante. Porque ali é a chance que o contador tem de explicar todo esse número. E a gente brasileiro, né? A gente não digo a gente aqui da sala, né? Mas isso é uma cultura do brasileiro. A gente não tem a valorização da nota explicativa ainda. E olha que já são 10 anos de obrigatoriedade. Vocês podem ver que a gente, no sistema mesmo, tem um campo aqui, nota explicativa. Mas qual que é o hábito que a gente encontra ainda? É triste falar, mas nota explicativa pro forma, padrão. A pessoa que faz uma cópia e cola, põe várias notas explicativas parecidas para todo mundo. Seja só para cumprir uma tabela. Pode dar problema? O que vocês acham? Vocês têm o escritório de vocês e começam a tomar essa atitude de nota explicativa pro forma. Será que pode dar dor de cabeça? Alguém pode incomodar vocês? Eu acho que sim, né, professor? Porque assim, cada caso é um caso, cada empresa é diferente uma da outra.
Então, assim, você pegar uma padrão, assim, é complicado. E quem tem essa capacidade fiscal do CRC, tá, gente? Ah, mas ele não vai pegar. Pega. Porque ele começa a ler, igual o professor, quando começa a ler a prova de aluno, ele consegue ter noção, não, foi um tentou copiar do outro. O fiscal ele já está tendo essa prática também. Eles tiveram um curso preparando para isso, né? Aí ele pede para o pessoal do escritório corrigir. Aí dá-lhe correr todo mundo do escritório para arrumar, que em geral eles dão 30 dias para correção. Então tem que tomar muito cuidado com essa figurinha aqui, tá, gente? Nota explicativa. E querem fazer uma coisinha de primeira, nota explicativa feita especificamente para a empresa, detalhando o que aconteceu com a empresa, bem legal, para não ter dor de cabeça. Então surgiu aqui, não saiu as assinaturas, por quê mesmo? Que de vocês eu tinha pedido para colocar assinatura, né? Isso até a crítica que eu fiz na aula passada. A gente tem que vir aqui e colocar as assinaturas que a gente quer, né? Então, não. Júnior. SC 09999/O-9. Daí eu salvo. Aí eu consigo tirar um balanço com a assinatura. Bonitinho, né? Aí sai lá o campo para assinatura. Quem que assina? Sempre me surgem essas dúvidas. Contador, né, professor? Só o contador? Eu não sei. Não seria também a pessoa que está no contrato social, o responsável lá? Isso, responsável legal. Administrador, né? Isso. Sempre em conjunto, tá? Nunca esqueçam disso. Então, entraria aqui a figura do contador e do lado o administrador, que está constituído. Pode ser tanto um sócio quanto um administrador eleito, se for uma sociedade anônima. Mas sempre os dois, tá? Nunca esquecer desse detalhe. E ficou lá aquele prejuízo que a gente encontrou no balancete, né? 9.097,13. Então é isso que a gente tem que demonstrar na demonstração de resultado, né? Então a gente vinculou as contas lá, né? Não é novo. Tem que dar 2 cliques em cima. Então, vou lá, tá bonitinho. Vou lá em imprimir. 2/5. E não fechou. Por quê? Porque tá faltando vincular contas lá. Isso. Se não vincular, não vai dar certo. Então, sempre que aparecer essa mensagem, não adianta seguir em frente, que vai estar faltando, né? Então, o Valtinho falou que tinha conta que ele não conseguiu vincular. Dependendo da conta que você pegar, aqui no balance, no plano de contas, pode ser que ele não aceite mesmo, tá? Depende do nível. Então, vamos
facilitar a nossa vida. Vamos marcar somente as contas que a gente vai precisar demonstrar, né? Somente as que estão faltando. Eu, particularmente, não gosto desse formato, desse plano de conta, dessa demonstração de resultado. Eu sou bem o CPC 26, mas vamos fazer aqui. Custo dos produtos. Então, aqui, custo dos produtos, vincular. Começamos despesas. Despesas operacionais. Vai ter despesas administrativas. A gente vincula. Despesas com vendas. Vincula. Aí aqui tem uma série de outras despesas que a gente colocou da folha de pagamento, né? O que a gente pode fazer? E agora? Posso marcar o próprio grupo aqui e vincular com despesas administrativas. Mas não está marcando, professor. Não é isso, Valtinho? Está acontecendo? Isso mesmo, professor. Isso aí que não habilitava o botãozinho para vincular. Né? Não habilita, ó, eu estou tentando aqui e não está dando. Por quê? Porque eu já peguei uma despesa do grupo e outra despesa do outro grupo separando, tá vendo? São o mesmo grupo, 3.2.2. Em dois campos diferentes da DR. Então, eu tenho que pegar todas as 3.2.2 e fazer individual. Ah, é chato. É. Entendeu por que o sistema bloqueou? Entendi. Porque ele ia ficar confuso. Porque a gente estava tentando colocar 3.2.2 em um campo, mas tinha uma continha dentro desse grupo que estava em outro campo. Então já foi. Agora falta o quê? Aqui outras despesas operacionais. A gente joga outras despesas. Não gosto muito dessa classificação, mas fazer o quê? Outras receitas. Outras receitas. Agora sim, o plano de contas está vinculadinho. Apesar de eu não concordar com essa formatação, né? Eu gosto padrão CPC. Fez a vinculação, aí sim pode imprimir, pode ver que a mensagem desapareceu. Agora, será que vai bater? Até no sistema a gente fica com esse medo, né? 9.097,13. Bateu com o valor que está lá no balanço? Exatamente o mesmo valor que eu lancei lá no balanço. Dúvidas, perguntas, questões? Tawane, está aí, Tawane? Você não falou nada hoje? Oi, professor. Hoje eu tô como se fosse a Bruna aquele dia. Tô trabalhando ao mesmo tempo. Ah, deu certo então, Sara? Que bom. Já adiantando, a prova de vocês vai ter mais ou menos esse caminho que a gente está fazendo, né? Ah, professor, vai ter que lançar nota? Vai.
É ter que lançar folha, vai. Vou colocar tudo, todos os eventos que a gente fez e até o balanço, do jeito que a gente está fazendo agora. Ah, então se eu for configurando aqui, eu vou ter muito trabalho para fazer na prova? Não, vai estar bem tranquilo. Até a vinculação da demonstração de resultado. Tranquilo, gente? Ou ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Mais ou menos. Tranquilo, professor. Beleza. Nossa próxima demonstração é a dita DLPA. Viram com o professor Marcelo ela? Que silêncio. A gente está vendo, professor. Tá vendo? Então eu trouxe aqui só para atrapalhar vocês. Eu montei um esboçozinho de apresentação de DLPA bem simples. Por quê? Não dá nem para forçar a DLPA. Não tem nem muito que se exigir da DLPA. Primeiro que ela não está nem no CPC 26. Olha que demonstração sem graça, né? E segundo, que a maioria está abandonando ela. Está migrando para a DMPL. Só que a DMPL, para sistema, ela é um pouquinho mais complexa de pensar. Mas vamos ver a DLPA, vamos configurar no sistema, daí a gente volta para a DMPL. Então, o que é a DLPA? Demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Então, configurações de reinvestimento de capital, melhor, do lucro líquido, a partir de integração com balanço e demonstração de resultado. Esclarecendo, aí junto com as notas explicativas, a situação patrimonial, resultado da empresa. A demonstração de lucros e prejuízos acumulados tem como objetivo principal o quê? Demonstrar a distribuição do resultado do exercício. Mas não demonstra como gerou? Fiquei na dúvida agora. Ela fala demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Ela não fala como gera o lucro ou prejuízo? Sim, não, talvez, é possível. Obrigado pela participação da plateia. Nada, gente. Nem uma bica para chutar. Fala, não fala. Não fala, né? Quem faz isso? A demonstração de resultado. Ela vem complementando, indicando qual ação que a administração tomou com relação ao lucro gerado. O que foi feito com o lucro? E por que muita gente acaba abandonando ela? Indo para demonstração de mutação do patrimônio líquido. Se eu fizer a DMPL, eu falo da DLPA? Acho que sim, professor. Falo. Na verdade, a DLPA já está dentro da DMPL. Então, a maioria dos contadores acaba já tomando a prática de adotar a DMPL. Mas eu sou uma empresa do simples.
Estou enquadrado lá na ITG 1000. Preciso apresentar ela? Acho que sim, professor. DLPA, sim. Não? Não. Então, muitos contadores acabam até esquecendo dela. Por quê? Se for de escritório, empresa que tenha faturamento baixo, que caia lá no artigo 3º da Lei 123, vai estar enquadrado na ITG 1000. ITG 1000 é balanço, demonstração de resultado e nota explicativa. Não precisa da DLPA. Empresas aí com faturamento maior, que não entrem naquele enquadramento do artigo 3º, e também não se enquadrem como CPC 26, aí sim elas estão obrigadas, elas só estão dispensadas da DVA. Mas quando que eu vou escolher a DMPL ou a DLPA? Eu posso fazer essa escolha? Tem um CPC lá que mostra quais as demonstrações que a empresa tem que É o 26. fazer, né? Aham. Tem empresas que tem as duas e tem empresas que só pode escolher daí, né? Isso. Quem pode escolher? Qualquer empresa que não teve movimentação em outras contas do patrimônio líquido. Então, não tive movimentação de capital social, não tive movimentação de reserva patrimonial, tá? Não tive movimentação de ações em tesouraria, essas contas mais específicas, não necessariamente eu preciso da DMPL. A DLPA consegue suprir essa necessidade. Se eu tiver essas outras movimentações, aí eu sou obrigado a apresentar a DMPL. Então, aqui a distinção, né, demonstração de resultado do exercício diz como a gente chegou no lucro, a DLPA diz o que a gente fez com o lucro. Então, quando há lucro no exercício, ele vai ser apresentado no livro razão, bonitinho, né, nas contas de lucros acumulados. E esses lucros acumulados não podem ser mantidos. Para que tipo de empresa serve essa informação? Só para relembrar vocês. Tem empresa que não pode ter lucro acumulado no balanço. Quem é? As SA, né? As SAs. Sociedade anônima não pode deixar saldo em conta de lucro. Ela obrigatoriamente deve ter uma destinação do lucro, mesmo que seja para uma reserva de lucro a destinar. É estranho falar isso, mas foi a medida que o pessoal encontrou para não deixar na conta de lucro prejuízo acumulado. Inventaram uma conta reserva de lucro a destinar. Então, final do balanço, não vai poder ter a conta de lucros acumulados. Isso vem lá da Lei 6.404 e vai interferir, então, muita gente acaba tendo que apresentar como foi distribuído esse lucro. Então, 3 possíveis destinações. São as mais comuns a gente encontrar. Primeira, as constituições de reserva de lucro. Quais são? Quem lembra? Vocês já tiveram esses tópicos? Esse silêncio? Não lembro, professor. Acho que não. Não?
Então, quem são as principais? Quem é a principal de todas? Reserva legal. Essa toda empresa SA é obrigada a constituir, tá? Aí tem uma regra onde a gente faz a destinação de 5% do lucro líquido do período para essa reserva legal, aonde o limite dessa reserva de lucro, é 20% do valor do capital social. Ou 30% do valor do patrimônio líquido. Chegou nesse limite, você pode parar de constituir a reserva. Mas provavelmente vão rever esse assunto com vocês. Essa, ninguém pode fugir, tá? E essa reserva costumam cobrar bastante no exame de suficiência. Reserva estatutária. Quem tem que fazer? Quem tiver no seu estatuto social um indicativo que um percentual do lucro vai ser destinado para uma reserva específica. Então, por constar no estatuto, o pessoal chama de reserva estatutária. Tem regra? Não. Cada empresa faz a sua regra de acordo com o acordo. De acordo com o acordo, ficou uma beleza de frase, né? De acordo, vai ser a mesma coisa. Feita através do acordo de acionistas. O português é uma tristeza, né? Outra possibilidade, reserva para contingência. O que é uma reserva de contingência? O que vem na cabeça contingência de vocês? Contingência. Não vem nada na cabeça de vocês? A palavra só, não a reserva para contingência. Quem emite nota fiscal aí? Já deve ter pego dias que teve que fazer emissão em contingência. É porque algo está dando errado. Então, essa ideia remete à figura de algo errado. Então, se a gente tem a previsão de que algo possa dar errado em um período futuro, também através de deliberação dos acionistas ou dos sócios, a gente constitui uma reserva para cobrir esse possível problema. Essa reserva é chamada de reserva para contingência. De repente a gente está numa cooperativa e a gente vai ter uma quebra de safra da soja, porque a gente está prevendo aí um período de seca muito grande. Então a gente, em vez de distribuir os lucros para a galera, para os cooperados, a gente segura um pouco para tentar minimizar os danos desse possível evento ruim que vem acontecer com a empresa. Reserva de incentivo fiscal. Aí a reserva de retenção de lucros ou reserva de lucros a realizar. Essa daqui são as duas contas meio mutreta para não destinar, mas também não descumprir a lei. Então a gente pode ter dentro da DLPA essas constituições. Outra possibilidade, outra possível destinação, pagamento de dividendos. Então, lembrando que uma companhia, ao final de seu exercício, deve distribuir dividendos de acordo com o seu estatuto ou com o seu contrato social, se for uma empresa limitada. Então, antes dessa distribuição em si, parte do saldo vai ser destinado para uma conta lá do passivo
do passivo circulante ainda, tá? Que vai ser o nome de dividendos a pagar. Tem regra para isso também? Sim, não? Talvez. Sim, professor. Tem? Tem. Mas você lembra delas, Tony? Não. Oh, aí você me quebra. É quase lá. Tem, acho que 50% é um percentual chave para isso, né? E 25%, tem 2 percentuais são chaves. 50% para estatuto omisso. Ah, então não fala nada no estatuto. Vai ter que distribuir, se for uma sociedade anônima, tá? Vai ter que distribuir metade do seu lucro. Ah, não, eu tenho no meu estatuto um percentual já destinado para dividendos. Ele não pode ser menor que 25%. Ah, mas está descrito que é menos. Vai ser uma distribuição irregular, vai ter que complementar até 25%. Então, outra possibilidade é a constituição dos dividendos a pagar do período. E outra, a terceira possibilidade é aumento de capital, manutenção do capital. Então, deliberam entre os sócios, entre os acionistas, que a gente pega o lucro e faz um aumento de capital. Geralmente esse cálculo é bem trabalhoso de ser feito, fazer a proporcionalidade das cotas. Só uma empresa lucro não. Uma empresa limitada é tranquilo, mas empresa sociedade anônima, isso é meio trabalhoso de ser feito, é meio delicado. Principalmente se a empresa tiver os dois tipos de ações, né? Ordinárias e preferenciais. Aí isso vira um caos. Mas pode ser feita essa distribuição. Então, a estrutura da DLPA está interligada com essa distribuição de lucro, tanto a saída de recursos, então vai sair lá da conta de lucros, né, para as reservas de lucro, para a constituição dessas reservas, para a distribuição dos dividendos e também para as contas ou para a conta de capital social. Então, a DLPA evidencia a alteração ocorrida na conta de lucros e prejuízos acumulados dentro do patrimônio líquido. Então, aqui a gente indica quem são as informações que a gente divulga e coloca na DLPA. Começa com o saldo inicial do período, os ajustes de exercícios anteriores e correção de saldo inicial, correção monetária, quando tem. No nosso caso, a gente tem. Vocês pegaram uma vida boa, gente. A gente não faz mais correção monetária. Não tem essas reservas, né? Por que a gente não faz mais correção monetária? Porque a gente tem, teoricamente, juros não, inflação baixa. Que bom, né? Teoricamente. Mas se a gente parar para pensar, até que é baixo para quem viveu lá a década de 80, né? Não é verdade, tá vendo? Ah, não sei dizer, na verdade, professor.
Eu sei que agora tá difícil. Mas imagina então na década de 80 que você tinha aqui no mercado hoje, senão amanhã você no teu dia não comprava mais a mesma coisa. Nossa Senhora. Estamos quase assim. É, Tem que aproveitar as ofertas no dia, que no outro dia já tá a olho da cara. a gente está tendo a sombra da inflação agora, né? O fantasma voltando a assombrar, mas a gente ainda está muito longe do que era o cenário brasileiro, né? Se vocês perguntarem para o pai de vocês, a inflação de hoje não assusta tanto, né? Porque assusta porque a gente vai ficando sem dinheiro para comprar as coisas, né? Corrói o nosso poder de compra. Mas não chega a 3.000% ao ano, igual foi na década de 80, né? Então a gente não é considerado um país hiperinflacionário. Correção monetária a gente só aplica a país hiperinflacionário. Tem um CPC só para isso. E o melhor, aí vem a notícia mais legal. Tem uma norma internacional só para isso. Baseada em quem? No Brasil. Por incrível que pareça, a tratativa de contabilidade hiperinflacionária é um advento brasileiro. Olha que bacana. Tudo por causa dos mecanismos criados lá na década de 70, 80, de correção de balanços. E é um terror fazer, gente. É um terror mesmo. Então, para a gente hoje, vai considerar o quê? Saldo inicial e ajuste de exercícios anteriores. Correção, a gente, por enquanto, está descartando. Vamos considerar qualquer reversão de reserva. Então, a gente está revertendo reserva para o lucro líquido e o próprio valor do lucro do exercício. E as constituições de novas reservas. Então, transferência para reservas, também a destinação para dividendos e parcela do lucro que pode ser incorporado ao capital. Então, faz o saldo inicial mais as reservas, menos as destinações dessa reserva e dividendos, a gente chega no saldo final. Tudo isso, uma moleza, né? E apresenta o montante do lucro destinado, destinado por dividendos, né? Por ação. Né? Então, a gente apresenta quanto que cada ação vai receber referente a dividendos, que é só uma linha complementar. Então, é uma demonstração bem simples de ser feita. Inclusive, daí para parametrizar em sistema é simples também. Então, a DLPA é obrigatória para a sociedade limitada e outras empresas tributadas com base no lucro real, aí conforme o regulamento do imposto de renda, né? Segundo o artigo 176 da 6.404, ao fim de cada exercício social, a diretoria da empresa precisa elaborar, com base na escrituração mercantil, 5 demonstrações obrigatórias: balanço, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, a DLPA podendo ser substituído pela DMPL, e a demonstração de valor adicionado. Na verdade, eu fico faltando uma, que são 6. Tem a demonstração do resultado abrangente, para ver como a gente esquece dela. E devem apresentar as situações patrimoniais da companhia no final do exercício. E a estrutura básica é essa. Bem simples, bem tranquila. Saldo inicial do período. Então, a gente vai descrever quanto que a gente tem de lucro. Ajuste de exercícios anteriores. Lembrando que o saldo inicial do período é na conta de lucro ou prejuízo acumulado, tá?
Professor, mas não pode ter lucro acumulado. O que eu faço? Posso pôr um zero. Ah, mas eu tenho prejuízo acumulado. Aí vem valor. Aí a gente vai fazer os ajustes. Aí soma com as reversões, todas aquelas possíveis reservas de lucro. Soma com o lucro ou prejuízo do período. E daí a gente vai começar a destinar transferência para reserva de lucro, transferência para o dividendos a pagar. Aí lá embaixo faz uma indicação de quanto que vai dar por ação. Então, vamos supor que seja 100 mil ações, vou colocar dividendos por ação, R$ 150. Não, 1,50, né? 1,50. E parcela incorporada ao capital. Então, fiz essa soma. Fiz a subtração dos 3 itens, eu vou ter uma conta de saldo final, ou lucro acumulado ou prejuízo acumulado. Se for sociedade anônima, lucro acumulado tem que ser zero. A estrutura é simples, né? O funcionamento é simples. Porém, ela falta informação do que é em relação a DMPL. Não falo nada do que foi movimentado de ações, do capital social, só aqui, né, do que eu incorporar de lucro. Fora isso, não tem mais informação nenhuma. Não falo nada da reserva de capital. E não falo nada de movimentações de ações em tesouraria. Então, por ficar faltando informações, muita gente faz a opção de mudar para a DMPL. Ah, professor, mas eu não trabalho em escritório, tenho muita empresa, não quero fazer a DMPL. Apresenta a DLPA, não vai estar errado, desde que não tenha movimentações nessas contas que eu falei agora. Né? Conta de capital social, conta de reserva de capital, tá? Não de lucro, e ações em tesouraria. Ações em tesouraria é mais coisa de sociedade anônima, né? E como é que a gente parametriza no sistema? Será que é difícil? Será que é fácil? Cadê? Deixa eu tentar mudar aqui para a tela do sistema. Então, lá no sistema, a gente gerou a nossa conta a nossa demonstração de resultado. Esse valor provavelmente vai ter que aparecer na DMPL. Na DLPA, desculpa. Eu só estou a favor da DMPL, que eu sempre faço essa troca. Olha como é difícil configurar. Precisa apontar quem que é a conta de lucro, quem que é a conta de prejuízo, quem que é a conta de reserva. Aqui eu tenho que apontar a conta de dividendos a distribuir, não essa, né? Aqui está errado. A conta de capital. E eu não entendi muito bem, mas ele pede aqui a conta de disponibilidade de caixa. Essas 5 contas aqui seria suficiente para a gente fazer a DLPA. Então aqui, como não tem, eu teria que procurar dividendos a distribuir. Não tem. Então eu posso criar aqui com contas a pagar. 2.1.5.04. Vou criar uma bonitinha. 2.1.5.04.
Dividendos a distribuir. Credora, não é do patrimônio líquido, né? Classificação passiva e dou um salvar. Agora ficaria bonitinho a nossa DLPA. Então, vou lá, vou imprimir. Lembrando, tirei do começo da empresa até hoje. Quanto que eu tinha de saldo inicial? De lucro ou prejuízo acumulado? Nada, né? A empresa começou agora. Vou somar com os ajustes. Somar não, né? Diminuir com os ajustes de exercícios. Não tinha nada. Vai ficar zero. Reversão de reserva. Zero. Aí o lucro ou prejuízo do período. Aí é que ele vai trazer transferência para reserva. A gente não fez nenhuma. Não distribuímos dividendos e não fizemos transferência para o capital. Então, nosso saldo final, menos 9.097,13. Ou seja, a conta de prejuízo acumulado vai ter que ter 9.097,13. Será que está batendo com o nosso balanço? Conferir lá. Vamos lá. Lucros, prejuízos acumulados. Prejuízo. Batendo, então, estaria certo. Professor, mas como é que ele fez esse cálculo pegando somente essas contas? Como é que ele identificou na reserva o que foi uma distribuição e o que foi uma reversão? Vocês conseguem imaginar como o sistema faz essa distinção? É mecânico que ele faz, tá? Não, professor. Não consigo imaginar. Pelo tipo do lançamento. Se for um lançamento credor em uma conta do patrimônio líquido, é um aumento ou uma redução da conta? Do PL. Se eu fizer É um uma crédito, redução? crédito, PL, Ah, não, aumenta. um aumento. Então, ele simplesmente vai pegar dessa conta reservas tudo que tiver de crédito, ele vai falar, é um aumento, então é uma constituição de reserva. Ah, então tudo que tiver de lançamento a débito, o que ele vai entender? Que eu estou revertendo, fazendo aquele valor. Ai, será que funciona isso? Pior que funciona, gente. Querem dar uma olhada? Vamos chunchar um lançamento. Utilizar modelo. Não, né? Vou colocar o próprio dia 31/05/2021. Vou fazer um lançamento todo errado, não é preciso fazer nesse lançamento, tá? Só para mostrar. Então vou pegar o caixa e vou pegar lá a continha de reservas. Aqui, reserva de lucro. Valor. Só 10 mil.
10 mil. Histórico. Aqui eu estou fazendo uma constituição de reservas. Esse lançamento está errado, essa figura do débito, tá? Teria que vir lá da conta de lucro. Vou dar um salvar de novo. Ah, não acredito que não vai. Vai ter que fazer do mês de junho, então. Não, eu vou excluir aqui o encerramento rapidinho. O 3105-2021. A caixa. A conta reserva de capital, reserva de lucro, né? R$ 10.000. Constituição de reservas. E eu vou reverter só 5. 3105-2021. Vou pegar lá a constituição de reservas. Reserva. Aqui, reserva de lucro. E o caixa. Vou devolver só 5.000. Agora, como eu tive que desencerrar, eu vou ter que fazer o encerramento. Motivo normal, apuração, lucro e prejuízo. Encerrar. É para ser rapidinho. Nossa, apareceu isso para vocês? Não. Não. Sabe por que apareceu essa mensagem? Aquela conta de adiantamento virada. Ah, Ele identifica, não, esse adiantamento está virado. Você tem certeza que vai encerrar mesmo assim? Eu sei o que é, então dá para encerrar, né? Agora, se eu fizer a DLPA aqui, com o período que eu fechei, é para ele incluir aquela movimentação de 10 e 5.000. Não pegou, por quê? Ah, claro, eu peguei o grupo vou reserva colocar a conta. e eu coloquei na reserva de... Ele E não, caixa, né? não é bem isso, por ter mexido no caixa e não ter ido para o lucro, pode ser que ele não vinculou. Teria que ser numa outra conta. O pior vai ser desencerrar tudo. Hum. Vai bagunçar, meu.
Vamos ver se ele vai entender agora. Reserva de lucros. Tum, tum. Agora sim. Agora ele entendeu. Aí vocês viram que daí ele pegou pela movimentação do débito e do crédito e faz a separação bonitinho. A única coisa que o sistema aqui ele amarra a figura da conta de lucros mesmo, né? Então a DLPA para sistema ela é bem tranquila de ser feita. Não é um bicho de sete cabeças. A problemática, vocês podem ver que ele nem coloca aqui na relação, é a DMPL. A DMPL, ela não é que é problemática, na verdade eu acho ela muito fácil de fazer. Mas para colocar no formato de sistema, ela é chata, tá, gente? Para parametrizar em sistema, ela dá muita dor de cabeça. Então, ela traz essa complexidade, muito sistema faz a opção por não colocar. Ah, todos fazem, professor? Essa opção de não colocar? Não. Tem programa que faz a opção de colocar. Ah, um exemplo, professor. O antigo Cordilheira, o Sage, faz, o Domínio faz, o Questor faz. Que eu lembro são esses que eu já tive contato, né? Que eu já fiz parametrização. Os demais que eu mexi não tinha. E daí a maioria, ou quase todos, têm esse dito aqui, que dá medo. 99% dos contadores que já são formados. A DFC. Vocês acham a DFC tranquila, mais ou menos? O Marcelo já assustou bastante vocês? Ou um pouquinho só? DFC a gente já viu? Não sei. Ah, é tanto D na Estamos se vida. batendo nisso aí. É tanto D. Que é demonstração de fluxo de caixa. Ah, já. Só esse já é sinal que foi um terror a demonstração. A gente está fazendo ainda. Ela é muito. A gente está vendo junto com o DLPA, né? Volta em si. Isso, o DLPA ele passou um pouquinho antes, no comecinho aí, e agora eu... Ela é muito perigosa, gente. Muito perigosa. É muito fácil da gente errar. Mas tem uns macetezinhos que ajudam. Mas aí sei que é fácil de errar. Mas tem macete, tá, gente? E por incrível que pareça, o sistema aqui, para a gente parametrizar, ele usa esses macetes. Então aqui a gente vai ter que parametrizar. Só que problema, a gente tem que passar por todas as contas. Ainda bem que aqui a pouquinho não vai dar tanto trabalho. Mas a gente tem que passar classificando. O que a gente faz com esse lançamento? Mas aí a gente vê na próxima aula. Hoje não vai adiantar eu avançar em DMPL. Daí, próxima aula, trago teoria da DMPL, trago reforço, né? Reforço a DFC também.
falando da normativa do CPC, e daí a gente parte para a configuração da DFC. DMPL não vai dar muito para a gente fazer no sistema, porque não tem. Então, a gente não tem muito o que fazer. E daí, quando a gente estiver configurando, eu explico a lógica para vocês, como é que o sistema vai entender para montar a DFC. Isso vai ajudar muito para vocês montarem em qualquer lugar, qualquer forma, seja no Excel, seja na mão. A gente usa uma regrinha para contas de ativo, contas de passivo, e consegue fazer esse macete para fechar DFC. Daí vocês vão ver que tudo que o pessoal tem medo, fala que é difícil, vão ver que não tem nada de difícil, gente. Nada, nada, nada. Beleza? Beleza, professor. Acho que a gente tem mais umas 2 aulas antes da prova, né? Deixa eu ver aqui no calendário. Dia 15, dia 22. Não, a gente tem ainda dia 29, né? 3 aulas. Vai dar para a gente fazer bem certinho essa figura da teoria e da configuração da DFC. E claro, lá no dia 29 eu explico para vocês o que vocês vão fazer na verdade vai ser um trabalhinho, nada de diferente do modelo que eu pedi no semestre passado, mas só com alguns detalhezinhos a mais, que são as rotinas de sistema que vocês vão rodar. Só isso. Então a gente se vê no dia 15, se Deus quiser, né? Amém. Vocês entregaram os exercícios de hoje, né? Sim, professor. Quem não fez, tem até meia-noite para entregar. Aproveita. Eu fiz final de semana para não esquecer. Não, mas eu recebi lá o seu e-mail e o do André. Foi o André que mandou? Teve mais alguém que mandou e-mail de atividade. Olha. O que, professor? Não lembro se foi você, acho que não. Não, eu não. Acho que foi o William. William. Foi o William que também mandou, eu recebi dos dois. Então, podem ficar tranquilos. Beleza, gente? Beleza, professor. Professor. Então, tá. Então, a gente se encontra dia 15, se Deus quiser. Uma boa semana de friozinho para vocês, né? Diz que a previsão é só esfriar essa semana. Então, vamos passar eu frio. não vejo a hora de pegar férias, porque essas horas eu ia estar embaixo das cobertas assistindo série. Mas pelo menos uma coisa a gente tem que concordar. Essa parte da aula online, nesses dias de frio mais intenso, é melhor, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu só vejo vantagens no online, no frio, na chuva. Porque pior que tá bem a cara de hoje, né? Frio, garoa. Já pensou aquela 15 como não tá gostosa hoje, aquele vento que encana? Aquelas poças no meio da rua, do nada você molha tudo o pé. Aquelas pedras em falsa, né? Parece aqueles jogos que tinha no Faustão, não sei se vocês lembram. Não podia pisar em determinada pedra que afundava. Não sei se era no Faustão, acho que era. É coisa de gente velha, né? Vocês não vão lembrar disso. Coisa de gente velha, que bom. Desculpa o palavrão. Eu não sei, acho que tem um programa aqui que tem esse negócio aí de pisar e afunda. Japonês gosta muito dessas maluquices, né? Eu lembro de ser do Faustão, professor. Só que eu era bem pequenininho, tá? Ainda bem que tem alguém que lembra, né? Conforme o tempo vai passando, eu vou tentar lembrar essas coisas, vai ficar pior.
que cada vez o pessoal vai ficando mais novo e eles vão falar, nossa, esse professor está muito velho. Mas sempre aparece uns museuzão na aula aí, né, professor? Ainda bem que tem que acompanha, né, gente? Aí dá para confirmar que a gente não está inventando história. Verdade. Isso aí, professor. Então, boa noite, até semana que vem, então, tá? Boa noite, Valtinho. Reza pro Paraná melhorar, viu? Professor, já estou fazendo uma novena já, não dá jeito. Verdade, tá triste. Ana, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pra vocês. Obrigada pela aula. Bom Melhor ainda, hein?